Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos menos conhecidos, menos falados. Então, eu sou Guilherme Toledo e estou aqui em companhia do meu xará, Guilherme Felga. Tudo bem, Felga? Ô, pessoal. Ô, Toledo, beleza, cara? Boa tarde, pessoal. Oh, show de bola. Então, vamos lá, cara. Vamos fazer mais um programa aí. Nós dois. Clichê, né, cara? Se é nós dois, vocês podem ter certeza que a gente vai falar de dois jogos que dá pra jogar muito bem solo. Com certeza. Com certeza. Então, aqueles recadinhos de sempre, se puderem aí, por favor, nos ajudar, seguir a gente no Spotify, dar ali aquele rating, né, botar ali as estrelinhas que vocês acham que a gente merece, né, hoje aí é o algoritmo que leva pras pessoas, a gente precisa aí de mais gente seguindo. Também, se der, siga a gente lá no canal da Ludopédia, a gente tem um canal também no YouTube, que também dá pra escutar o podcast, e também estamos com uma conta lá no Instagram, se você puder também seguir na gente, pra nos ajudar. E aí, se for da tua vontade, também temos um grupo no WhatsApp, um grupo pequeno. Eu falava que ele era mais quieto, mas tá cada vez menos quieto, né? Então não vou mais fazer essa propaganda. O pessoal tá se empolgando com os jogos. Mas é uma boa coisa, né? Se você quer aí achar pessoas, né, Felga, pra jogar jogos mais diferentes, né? Com certeza. Hoje o pessoal tava lá falando lá de Coin, que o pessoal tava jogando, 18xx direto, então... É isso que eu ia comentar. A quantidade de partidas de 18xx que vocês têm marcado lá é um negócio incrível, né? Diria que até é patológico, vai. Exato. Então, aguarda aí que a gente já volta pra falar de dois jogos pra vocês. Então vamos lá conversar de dois joguinhos novos que vocês aí talvez nunca tenham ouvido falar, talvez pelo menos ouvir um pouquinho mais a respeito. Meu amigo Felga, o que você trouxe pra nós? Puta, Toledo, eu trouxe um jogo que é uma das minhas paixões antigas aqui, que é o Hosted Negotiator, né? Maravilhoso. A gente tá na fase aí de vir o Final Girl, que vem pela Grok, né? E o pessoal não sabe muito bem quem que pariu o Final Girl, né? Uhum. Ele veio como um sucessor espiritual, né? Aquela expressão que a gente costuma utilizar. Sim. Do Hosted Negotiator, que era um joguinho de dados que foi publicado pela mesma editora, Van Ryder, em 2015. Quer dizer, um jogo que já tem 10 anos. 10 anos. Caraca, hein? Muito tempo, né? Eu lembro quando ele foi anunciado. Eu também. Eu lembro do KS dele, cara. Olha só, uns 10 anos. É um joguinho super simples, em que você encarna um negociador dentro de um cenário de sequestro, né? E aí você precisa convencer o sequestrador a ir liberando as vítimas, enquanto o baralho vai servindo como um timer, né? É um jogo, em tese, bastante simples, né? Pra quem não gosta de jogos que tem alguma dependência de sorte, certamente esse não é uma boa pedida, né? Uhum. Mas, pra mim, esse jogo traz um sabor especial, que é uma coisa que faz o Eurogamer pirar, mas que é a necessidade de você manipular riscos, né? Uhum. É você saber trabalhar com os riscos relacionados às suas decisões durante a partida, né? Nossa, é mesmo. Isso eu acho que é um dos grandes baratos desse jogo, né? Você olhar para aquelas cartinhas, para os dados que você joga para executar suas ações e tentar entender de que forma que você pode manipular a chance a seu próprio favor, né? Sim. Eu acho que o grande desafio desse jogo tá nisso. Você já chegou a jogá-lo, Toledo? Então, eu já tive esse jogo, inclusive. Acho que tinha uma expansão. Eu peguei, na época, usado. Era o base mais alguma coisinha. O que me assustou nesse jogo é como tematicamente ele funciona, né? É impressionante. Quando você fala de risco, e aí é um risco muito agoniante, porque o risco envolve você... Você vai comentar aí mais, mas deu errado a tua negociação com o sequestrador ali, né? No caso que você tá lidando. Então, isso te dá uma aflição muito maior de ser errado, que isso que você confessou do risco, o risco não é só pelo jogo e o tema ficar amarrado e te dá uma aflição, eu diria assim, que é a sensação que eu tive jogando. É muito bom. Ele tem um negócio legal porque as suas decisões nesse jogo todas são motivadas por carta, né? Você vai fazendo uma gestão de cartas e de certa maneira vai controlando, fazendo não um deck building, né? Mas uma gestão de mão, né? Isso. Comprando e trocando algumas cartas ao longo do tempo, né? Isso. E isso vai fazendo com que você possa realizar
utilizar diferentes ações. A gente começa com um baralho relativamente enxuto, né, que não oferece muito em termos de decisão, mas ao longo da partida a gente pode ir aperfeiçoando esse baralho no sentido de poder ter ações mais efetivas, na verdade, né? E cada carta dessas, ela dá pra gente a possibilidade de você ir resgatando um determinado número de vítimas ou aumentar a possibilidade de você conseguir um sucesso na sua próxima ação, né? Então, todas essas características, pra mim, fazem desse jogo um jogo muito, muito gostoso de se jogar, né? E o Final Girl, que é o sucessor dele, né, trouxe algumas coisas que são bem na linha do que o Hosted Negotiator propõe, né? Quando saiu o Final Girl, eu não quis olhar o jogo, sabe? Porque eu já tinha o Hosted Negotiator aqui. Na última KS dele, que foi o Crime Wave, vieram 2 expansões de caixa base, mais as expansões pequenas e uma última expansão que era como se fosse um modo campanha. Nossa! Então é jogo pra caramba, né? E aí eu fiquei naquela, puxa, não vou comprar o Final Girl, porque já tem o Hosted Negotiator e tal. Aí eu vendo um reviewer que eu gosto bastante lá da gringa comentar sobre o jogo, ele mostrando as diferenças entre os dois e por que ele achava que os dois não competiam pelo mesmo nicho. De fato, não competem, né? Porque o Final Girl tem muito mais elementos do que o Hosted Negotiator. Ele tem aquela mesma mecânica da gestão de mão, né? A mesma mecânica dos rolamentos de dado para definir a sua chance de sucesso das ações, mas ele tem muito mais do que isso. Então são 2 jogos que são parecidos, mas não concorrentes, né? Sim, você vai ter uma versão mais enxuta, né? Isso. Mas a essência do sistema, sim. A essência do sistema tá ali, com certeza, né? E eu gosto muito, assim, a gente já conversou isso em outras oportunidades aqui no cast, né? Eu gosto muito de jogos que propõem sistemas, né? Que não são aquelas coisas isoladas, mas assim, que são modelos que você pode extrapolar para outros cenários, né? E esse é um deles, né? Sim, sem dúvidas, é. É um sistema, diria assim, muito elegante, né? Às vezes o pessoal não gosta de assumir que quando você tem sorte envolvida... Não, elegância não é só euro. Elegância é você fazer um sisteminha com poucas regras e bem encaixadinho que cumpre o seu propósito, né? Isso, pelo menos a minha definição é assim. E é um sistema simples, né? Assim, você, para aprender a jogar esse jogo, você não vai gastar mais do que alguns poucos minutos, né? Se você já for uma pessoa familiarizada com jogos de tabuleiro, então aí é super simples mesmo, né? Ele é. Eu acho que o pessoal, hoje em dia, aí, dificilmente teria dificuldade em aprender e jogar um joguinho desse. Ah, com certeza. Não sei o Final Gear, né? Como é que é? O Final Girl, ele é muito parecido com o Hosted Negotiator em termos de peso e regras, né? Então, eu não acredito que seria nenhum problema pra quem quer aprender, não, sabe? Então, ele fica mais ou menos no mesmo nível de peso, né? E você consegue explicar, assim, resumidamente, como é que é a dinâmica do jogo aí pra quem nunca jogou? Ah, claro. A gente faz o setup, né? E dentro do setup a gente começa com a mão de cartas iniciais e deixa no display as cartas que vão sendo adquiridas ao longo do tempo. A gente tem os pontos de conversação, que são os pontos que a gente utiliza para comprar essas cartas, né? E a gente ganha e gasta esses pontos através das ações e dos rolamentos de dado. E os dados, a gente tem 3 dados que a gente pode utilizar. Esses dados, eles variam a quantidade de dados que você pode jogar de acordo com o nível de ameaça que o sequestrador está te impondo. Então, quando o sequestrador fica mais furioso ou mais louco, ele vai reduzindo a sua capacidade de sucesso, que ele reduz o número de dados que você pode jogar. Enquanto quando ele está mais calmo, mais disposto a cooperar, você aumenta o seu pool de dados. E em paralelo a isso, a gente precisa ir atendendo algumas demandas do sequestrador, que são demandas maiores ou menores, e o baralho de terror, né, que é o timer que a gente dispõe. O baralho de terror, a gente saca uma carta a cada turno, e esse baralho pode ir modificando ao longo do tempo, sendo que a última carta do baralho é uma carta decisiva, assim, eu não lembro qual que é o termo que eles usam, mas é uma carta-chave, que se você não resolveu até ali, aí o cenário desanda completamente e você entra numa situação bem mais caótica, né? Bem mais caótica. É o clímax. Exatamente. Né? Eu não sei se é o clímax o nome, né? Eu quero dizer, é o clímax do arco do jogo, né? Eu esqueci o nome que eles dão pra carta, mas é exatamente essa sensação, como se fosse aquele momento final, né? Eu fico brincando às vezes quando, assim, pensando quando eu tô com esse jogo na mesa, que, cara, pra mim isso aqui é o Die Hard Board Game, sabe? Sim. Você tá ali naquela situação super angustiante, mudando a cada minuto, né? E de repente qualquer coisa pode acontecer. Exatamente aquela sensação que dá, né? E as cartinhas, elas são, apesar de elas serem, assim, com muita informação, eu lembro que eu gosto que lá em cima você tem o cara ali, né? Como fosse você, né? Negociando, e tem
a fala, né? Um balãozinho, assim, como se fosse num quadrinho. Então fala, just stay calm, né? Exatamente isso. E é muito temático, né, cara? Que é a cartinha que vai te ajudar o quê? Você vai ajudar essa carta e você vai ajudar justamente a controlar ali como é que tá o humor do sequestrador, né? É incrível, cara. É muito simples, mas são pequenas sacadinhas que pensa. O cara pensou nisso, nessa cartinha, ó, né? Eu tô olhando ela aqui agora no BGG. Ela tem que ter espaço pra parte do jogo, mas o cara ainda enfiou um texto embaixo pra dar flavor e mais essa parte de simular qual que é a fala, né? Qual o tipo de fala que você tá falando. Então você vê, o cara não queria perder, ele podia ter colocado só a parte do jogo ali. Ia funcionar do mesmo jeito. Mecanicamente, né? Agora, tematicamente, esse toque ele faz toda a diferença. Eu acho, cara, que assim, hoje em dia o Brasil tá vivendo um cenário dos jogos de tabuleiro que eu começo a imaginar que algum dia é possível que esse jogo venha pra cá, sabe? Porque um jogo antigo, assim, pra localizar ele não é nada demais, seria bem possível, né? Então, eu gostaria muito de vê-lo aqui, né? Lógico que isso é desejo de alguém que tem um apreço muito grande pela franquia e pelo jogo em si, mas seria muito bacana ver esse tipo de jogo aqui, né? O que você acha? Eu acho que vai depender muito aí de como vai ser a recepção pro Final Girl, né? Hoje é um cenário muito diferente do que 10 anos atrás, então hoje a gente já tem muito mais pessoas interessadas em jogar solo, né? Deixar claro, né, que é um jogo exclusivo solo, então ele só vai agradar esse público, mas a gente já viu hoje vários outros jogos fazendo sucesso, né? Já foram trazidos alguns dessa categoria que estão vendendo bem, então acho que isso mostra que o mercado hoje já tá maduro pra absorver um jogo desse. Eu acho que sim, eu acho que é um tema, eu diria assim, policial, né? Ele cai nessa categoria, isso, que é um gosto do brasileiro no geral, para as outras mídias, faz sucesso. E aí a parte de jogabilidade, ela é incrível porque, como você já deu aí alguns pitacos, o jogo base vem com quantos cenários? O que muda é isso, né? O tipo de sequestrador, né? O tipo de sequestrador, né? Que vai mudar um pouco ali algumas características bem rápidas. E aí você tem muitas, né? Ele muda assim um tipo de demanda dele, que isso muda também, agora isso eu não lembro. Isso é sorteado ou é sempre junto com o tipo de... É porque eu tenho a caixa grande dele aqui que tem coisa pra caramba, então Entendi. Você pode sortear essas cartas de demanda. E tem umas demandas extras que vêm, né? Isso, porque isso só pra dar ali mais uma variada no seu jogo, né? Isso. Você tem que garantir pro cara uma fuga, né? Você tem que garantir certas coisas. E aí você vai ter, assim, né, o número de reféns que ele tá, que isso faz parte, né? Ao longo do jogo você vai perdendo reféns, né? Você pode, morrer um, né? Você tem que salvar alguns. O seu gerenciamento de risco fica nessas dois eixos, né? Que eu lembro bem. É o humor do sequestrador e o número de reféns, né? Exatamente. E aí você vai variar isso com o tipo, né, de situação que você tá vivendo, pelo tipo de sequestro acontecendo, mas quantas expansões tem aí, Felga? Então, só para o pessoal ter uma ideia de aonde vai a coisa. Eu tô abrindo aqui no BGG para dar uma conferida. Se eu não me engano, são 12 expansões pequenas. Nossa, cara. Mas assim, a sugestão que eu dou é não sair pegando tudo a esmo, né? Assim, se você quiser comprar o jogo inteiro, do início ao fim, ele até talvez não esteja saindo tão caro, que como já é um jogo mais antigo, volta e meia a Van Ryder faz umas promoções e vende esses boosterzinhos com as expansões a preço bem razoável, sabe? Então, acaba que não sai tão caro assim. A caixa básica vem com 3 e são mais 10 packs de abdutor, né, do sequestrador. Então, se você pegar aí uns 2 ou 3 desses packs mais a caixa básica só, já é jogo pra caramba, sabe? Não precisa de muito mais que isso. Os caras vão lançando, porque é isso, como você falou, é um sistema, né? Então, o sistema já tá feito, você vai colocando mais flavor ali, né? Mais tipo de demanda, etc, né? Exato. Quantos que vem num pacotinho desse aí pequeno? Vem 1, 2? É um sequestrador por pacote. Entendi. Você compra o pacote temático pra aquele, né? E tem alguns que são bem legais, cara. O que eu mais gosto de jogar, o Morten, né? Que é o cara lá da Automa Factory, fez um sequestrador específico pra esse jogo, né? Que se chama Círculo do Automa. E aí, esse é um dos mais legais que tem, mas assim, tem pra todo gosto, né? Desde da professora enlouquecida até o empresário assassino e etc, sabe? É muito bacana mesmo esse jogo. Nossa, sensacional, cara. Você quer dar uma palhinha sobre o Final Gear aí, aproveitar que você é um cara que gosta, só pra... A gente guarda a pauta aí pra um próximo, falar só dele, mas você quer dar um pitaquinho aí pra quem ficou interessado? Do que se trata? Fica a teu critério. O Final Girl é uma reimplementação desse jogo, mas com muito mais elementos, né? Ele tem um elemento de deslocamento em mapa que o Hosted Negotiator não tem, e ele tem um negócio, cara, assim, você, Toledo, você é um cara que nem eu, você gosta muito desse Toy Factor do jogo, né? Meu Deus, nem fala de muito disso. Então, cara, o problema do
Final Girl é esse, assim, ele tem uma cara de brinquedo que é sensacional. A própria forma como eles fizeram o Final Girl como produto, né? Você tem a caixa que tem o mapa, mais a caixa do vilão, que você combina as coisas, tem muito mais variedade do que o Hosted Negotiator é capaz de oferecer. Você pode utilizar algumas miniaturas do jogo nele, que melhoram muito o aspecto do jogo na mesa, e nada te impede também de jogar esse tipo de jogo cooperativamente com alguém, né? Você decidindo junto, né? Que é uma coisa que a gente precisava falar mais sobre isso, né, cara? Jogos solo que dá pra jogar dessa forma, né? Acho que o Fernando falou aqui num dia do Mr. President, né? Que é um gigante desse, assim, só solo. E aí ele falou, cara, parece feito pra jogar assim, né? Você já jogar em mais pessoas, cada um cuidando de uma parte. Com certeza. Boa ideia jogar isso aí. Esse aqui é um que eu gostaria muito de tentar jogar ele cooperativamente com alguém, porque é um jogo tranquilo pra fazer isso, sabe? Não é aquela coisa que você tem uma sobreposição de ação dos jogadores, né? Então é razoavelmente tranquilo pra se fazer isso. Sensacional. Então é um joguinho que aí, ó, vai ser extremamente temático, né? Sabe por que eu foco que é no extremamente? Por quê? Eu vendi ele de tão temático que ele é. Olha que loucura. Mas por que, cara? Você ficava angustiado de jogar? Exato, cara. Não é uma loucura isso? Demais, né? É porque, assim, na minha vida, eu como pessoa, né, talvez seja uma das coisas que mais me angustia, essa sensação de segurança, coisas que aconteceram na minha vida. Então é uma coisa que me afeta, cara. É gatilho pra mim, sabe? E eu nunca imaginei que um jogo, cara, desse, de cartinha, mas talvez seja uma facilidade minha de me envolver muito com o jogo que tá acontecendo. E eu percebi que aquilo ia me deixando aflito mesmo, sabe? Assim, e eu falei, nossa, gente, mas aí como é que eu vou dizer? É palmas para o designer, certo? Porque o objetivo foi cumprido. Ele fez. Eu que sou muito sensível pra esse tema. Apesar de você ficar, você joga jogo de guerra, não sei o que, eu sei, mas eu nunca estive numa guerra, sabe? Então, pra mim é muito abstrato. E aí, esse tema específico me pega. Então, eu digo assim, ó, de tão bem feito, ele realmente te transmite essa sensação de você estar lá negociando e vendo os reféns, etc. Então, eu falo assim, dificilmente alguém vai ser tão sensível quanto eu, assim. É sensacional, cara. Pra quem gosta de filme policial, gosta dessa temática, só vai que você vai se amarrar, você vai ver um baita desafio ali. Cada sequestrador tem uma personalidade diferente e, pô, se dá o tempo de ler os flavors, que é pra isso que tá lá, né? Tem umas falinhas explicando quem que é o cara, né? O que é o motivo dele. Então, tem uns clichês, óbvio, né? Que a gente já viu aí em filme, mas é sensacional, cara. Eu só recomendo, assim. E eu fiquei até pensando aí no Final Gear, talvez mais em pegar depois, pra ter, justamente por isso. O único detalhe do Final Girl, ele é um jogo bem mais light, assim, de temática do que o Hosted Negotiator, isso daí certamente. O único detalhe do Final Girl, que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, é que é um jogo que pede mais, né? Final Girl é como se fosse um deck builder, né? Que é o tipo do jogo que você precisa ter expansões pro jogo ficar bom. Então, assim, você compra o Final Girl, é uma caixa base que, na verdade, é como se fosse um console, né? Você vai utilizar a caixa base para poder anexar outras expansões no futuro, mas ele vai ficando legal na medida em que você tem mais conteúdo para ele, né? Então, para quem não quer gastar dinheiro com joguinho de tabuleiro, Final Girl é uma pedida ruim, né? É só um detalhe para prestar atenção. Sim, né? Perfeito. Ótimo, cara. Ó, quer mais algum adendo aí sobre o jogo, cara? Não, desse aí eu acho que a gente já esgotou. É só para deixar o pessoal com vontade. Sensacional. É isso aí, pessoal. Jogue Hosted Negotiator e aproveite aí o Final Gear também quando chegar, que vai valer a pena. Vamos falar do Subúrbia agora, Toledo? Então vamos de Subúrbia. Então é isso, ó. Esse aí, talvez alguns aí vão falar, pô, mas os caras não estão falando de arqueojogo nada, né? Pô, mas vamos lá, eu vou fazer minha defesa. Subúrbia é um jogo de 2012. Então, pô, já estamos falando de 13 anos, cara. E ele, apesar de ser um jogo que, na época, fez muito sucesso, eu lembro de fazer sucesso na época, cara. Você lembra também disso? Ele era bem falado. Até no Brasil, né? Porque... Ele saiu no Brasil. Ele saiu no Brasil e até hoje, eu acabei de ver aqui no BGG, ele ainda é, ó, 236 no ranking do BGG. Pra você ver, por mais que ele não seja mais falado hoje em dia, ele foi tão falado na época que ele ainda tem nota pra caramba, né? Ele tem 26 mil notas aqui no BGG. E aí eu fui dando uma olhada nos conteúdos recentes aqui do Brasil e eu vejo que ele tá completamente esquecido. Então, pô, tanta gente entrando no hobby aí agora, né? Se você entrou aí nos 4, 5 últimos anos do hobby, você possivelmente não ouviu falar desse jogo. Então a gente conversou aqui, né, Fel? Alguém viu? Não, vale, né? Vai entrar. Ele entra ali meio na beirada do nosso limite das coisas, mas ele entra. Então o Subúrbia, qual que é a melhor definição? Se você é um cara antigo, você jogou SimCity no videogame ou no PC principalmente, né? SimCity, cara, que era um jogo emblemático de nerd jogando no computador, né? Era uma delícia, cara. Mas teve até pro Super Nintendo. Eu tive a versão do Super Nintendo. Tinha até o Mario aparecendo. E SimCity é aquele jogo emblemático de você ficar no papel ali de o
prefeito, né? Um prefeito com muito poder, né? Sim. Quase ditatorial, né? Que você pode fazer o que você bem entender. E você vai lá, né? Construindo uma cidade. E aí o Suburbia, ele é um jogo que é muito, muito baseado no SimCity, cara. Até na escolha de como separar os tipos de tiles, né? Entre tile residencial, tile industrial, tile comercial, né? Ele é quase que uma homenagem ao SimCity. E como jogo, eu acho que ele ainda se sustenta. Você já jogou também, né, Felga? A gente já conversou sobre isso, né? Mas só para os ouvintes ficarem sabendo. Eu tenho o SimCity aqui, não me desfaço do meu por nada. Ele é um jogo que basicamente ele é um tile placement. São vários tiles hexagonais que você vai montando na tua cidade. Você tem que fazer uma gestão de dinheiro e população, que eu já falo um pouco sobre isso. Mas ele é um jogo que você tá ali gerenciando tentando montar a tua cidade e tentando, né, competir com os outros jogadores, ou se for solo, você tá tentando conseguir a maior população possível. Ele tem um efeito muito legal que eu gosto, que ele, até naquele papo que eu e o Lucas trouxemos sobre mecanismos, né, pra parar o jogador da frente, ele tem um mecanismo aqui que é o contrário, né, quanto mais população você vai tendo, mais você vai voltando pra trás. Ele tem um incentivo pra você não crescer muito rápido. E coisa meio temática, né, se eu cresço muito rápido, eu vou tendo muitos problemas, mais difícil gerenciar essa minha cidade. Mas ele é, assim, na sua essência, um tile placement muito gostoso, assim, de jogar. Então você vai lá, o quê? Você tem dinheiro, a tua receita da cidade depende do que essa cidade está fazendo. Então, por exemplo, vou investir muito em indústrias. Então as indústrias geralmente vão te trazer dinheiro. Só que as indústrias também não são um local muito agradável, uma cidade só industrial. Então você tem também o apelo da sua cidade, né? O quanto que ela é chamativa para vir pessoas. Então se você ficar botando só indústria, botando coisa que dá só dinheiro, você vai ficar rico, mas as pessoas não vão vir para tua cidade. Então você tem que balancear com o quê? Com outros tipos de tiles que vão trazer mais pessoas, que vão trazer mais apelo, você vai botar comércio. Só que a sacada é que cada tile, e aí aqui acho que já fica uma boa divisão, porque algumas pessoas não gostam disso, né? Porque o manual, ele é 2 páginas, você lembra disso, Felga? Sim. Ele é daquele formato grande, né, igual da caixa, mas é 2 páginas de regra. E você fala, nossa, como isso, né? 2 páginas de regra com o modo solo, inclusive, né? Com o modo solo, inclusive. Mas é porque grande parte das regras estão nos próprios tiles, né? Os efeitos que esses tiles vão gerar. Então, ele tem uma coisa bem assim de super interação entre os tiles da sua cidade. Então, faz toda a diferença você colocar uma área residencial do lado de um lixão, né? As pessoas não vão gostar. Então, se eu vou colocar ele mais para um outro lado, aí não vai ter esse efeito de adjacência. Você tem efeitos que batem com, por exemplo, aeroportos. Quanto mais aeroportos você tiver, mais você vai ganhar dinheiro, né? E isso, às vezes, afeta a cidade dos outros, né? Nesse sentido, você não joga sozinho, porque você tá sempre se comunicando esses tiles, é como se fossem cidades vizinhas. Mas talvez ali, eu acho que é o ponto que algumas pessoas não gostam. Que é o quê? Cada tile que você coloca, você tem que meio que cumprir um pequeno script, né? Que você vai ter que ver. Tá afetando tiles ao redor? O meu oponente tem esses tiles, né? Não sei, isso te pega, Fel? Cara, eu gosto muito do Suburbia, porque eu acho que, na verdade, ele é quase que um joguinho multiplayer solitário mesmo, né? Isso não chega a me incomodar muito, sabe, Toledo? Eu acho que o Suburbia, pra gente, ele que jogou SimCity lá no passado, ele tem muito desse quê de memória afetiva também, e a gente acaba ignorando um pouco os eventuais problemas que o jogo traga, sabe? Eu já vi pessoas reclamando, assim, disso, né? Que, ele parece simples, né? Pô, cada tag que você vai colocando, somente mais perto do fim de jogo, aí você tem que ficar pensando, vindo 1000 coisas. Talvez jogando em 4 pessoas, né? Eu nunca joguei em 4 pessoas, o máximo que eu joguei foi em 3. E aí, pra mim, é isso. Eu vou te falar que eu recomprei ele recentemente, porque tá super barato você achar ele hoje em dia, pra jogar solo, cara. Porque, óbvio, se um dia alguém quiser jogar, eu jogo amarradão. Mas eu comprei ele agora, vou jogar solo, porque é isso. Não faz muita diferença eu ter outra pessoa jogando. Porque a maior parte da disputa é que tem uma esteira desses tiles aqui onde você compra eles, e você tá disputando ali. Conforme você compra, né, ele vai rodando numa esteira e vai ficando mais barato. Então a tua disputa com outro jogador é basicamente comprar os tiles certos, ou você bloquear o teu jogador, né? Você vê que o jogador lá tá indo muito pros tiles comerciais e tá ganhando muito bônus toda vez que ele compra lá um tile de comércio. Aí você vai lá e compra no lugar dele só pra dar um bloco. Esse é o tipo de interação hoje, cara, que é tão uma reflexão aí, nem é sobre Suburbia, é sobre board games em geral. Se for pra ser esse tipo de interação só pra alguém bloquear o meu negocinho e pegar um tile do outro, eu prefiro um automa fazendo, cara.
Com certeza. Sério, cara, porque não me faz muito sentido, cara. A não ser que seja, óbvio. Gente, tô falando do design, né? Eu sei que tem o aspecto social do jogo, então... Se você tá pelo aspecto social, você podia estar jogando bocha, né? Então não é sobre isso que a gente tá conversando. Exato. Ele é muito, como o Felga falou, um euro solitário na sua essência. E aí, quando você tá jogando sozinho, esse tipo de script me pesa menos, né? De eu ficar conferindo aqui e tal. Eu acho que isso reduz bastante o que seria essa crítica. Mas tirando isso, eu acho extremamente temático também, porque cada tilezinho faz todo sentido, né? Você pega uma highway, você vai fazer uma avenida, aí você, pô, ela vai ser ruim se for perto das casas, mas ela melhora um monte os comércios. Você faz um lixão, aí você, pô, você vai ganhar um monte de dinheiro, mas você vai prejudicar o apelo da cidade. Você faz uma rede de fast food, aí você vai aumentar a população, que as pessoas estão comendo, e aí tem interação com os outros restaurantes. Tem um que eu adoro, que é o restaurante chique. Não sei qual é, o Fancy Restaurante. Então o primeiro, ele ganha muito dinheiro. Mas se você começar a colocar mais restaurante chique, todos vão perdendo valor, porque aí você tá... Já não é mais tão chique, ele perdeu aquela exclusividade. Então são várias sacadinhas que tornam o jogo extremamente temático, mas mecanicamente ainda fazendo sentido. Não sei se você concorda, cara. Dá pra falar que ele é quase um puzzle espacial? Não, né? Não é sobre isso, né? Eu acho que ele tem um elemento de puzzle espacial mesmo, mas no final das contas ele é meio que uma saladinha de pontos com tile placement de fundo, né, Toledo? É isso. Que você tem que gerenciar o crescimento, porque só tem duas trilhas. Tem uma trilha de apelo, que é o quantas pessoas vêm pra você por rodada, que pode ser inclusive negativa. Isso. E de dinheiro, que é a mesma coisa. Você pode perder dinheiro ou ganhar dinheiro. Então, na trilha de pontuação, ela tem várias marquinhas vermelhas. Então, quanto mais você cresce de população, você vai passando essas barrinhas vermelhas e cada vez elas são mais presentes. E toda vez que você passar ali numa barrinha vermelha, você vai perder um na trilha de apelo e um na trilha de dinheiro. Ou seja, quanto maior a cidade, mais dinheiro ela custa só pra se manter e menos apelo ela tem, né? As pessoas não querem ir pra uma cidade entupida de gente. Então você tem que gerenciar esse risco também, né? Além da salada de pontos, que é a sua própria população. É um lance meio Dominion, né? Que você quer pontuar, mas você não pode pontuar numa velocidade explosiva. E aí eu acho que isso, assim, dá um charme pro jogo que deixa ele leve na medida certa, mas sem ser banal, né? Sem ser trivial. Ele te dá muita escolha significativa a todo momento. O Suburbia, pra quem quiser testar ele sem necessariamente gastar a grana do jogo de tabuleiro, ele tem uma versão aplicativo que é muito boa também, viu? Pra celular e tablet, né? Pelo menos pro iPad tem. Então, é realmente uma reimplementação muito bem feita do jogo. Embora ele tenha algumas diferençazinhas, dá pra ter uma boa percepção disso que o jogo oferece, né? É verdade. É bom um jeito de testar, né? E as expansões, você já jogou? Cara, eu tenho aquela Suburbia Inc. que acrescenta uns tilezinhos e tem uma expansão que acrescenta o quinto jogador, que é aquela Suburbia 5 Stars que eu não tenho. Eu acho até que a versão nova do jogo, depois que eles fizeram um reprint, fizeram uma caixa deluxe com os tiles bonitões e tal, eles fizeram uma nova versão base que eu acho que já vem com essa expansão do quinto jogador, mas essa eu não cheguei a jogar. Na verdade, o que as expansões acrescentam pra eles são pouquíssimas mecânicas e mais variedade de tile, né? Inclusive na Suburbia Inc., ele tem uma coisa que eu não gostei, cara, que ele coloca meio que umas... Ele fala border, né? Uma fronteira, né? Seria? Isso. Que é um tile bem reto, assim, que seria pra vocês encaixar vários outros tiles, cada um dá um efeito. Cara, eu achei aquilo tão... Olha só, eu tenho... É pra você ver como é que às vezes eu tenho umas frescuras, né, cara? Eu não gostei daquilo porque fica muito feio, cara. Não sei se você já viu uma partida com isso. Porque você pode colocar aquele treco, que é quase uma régua, em qualquer sentido. Enquanto ele não estiver sobrepondo outro tile ou outra fronteira, você faz o que você quiser. Então tem partida que você fica tudo um monte de régua. Aquilo quebrou a magia pra mim. Apesar de mecanicamente ser uma boa coisa. Mas eu não gostei, Fego. Eu acho que eu não jogaria mais de novo com isso. Eu vou te confessar que eu nunca usei aquilo, sabe? Porque eu sempre preferi jogar com o jogo base só. Eu acho que o Suburbia é um jogo que não precisa muito de expansão, sabe, Toledo? Eu me dou por satisfeito jogando só o base ali. Eu acho que sim. Então, eu nunca me interessei muito por colocar esse tipo de coisa na mesa, sabe? Embora eu tenha ela aqui, nunca chamou minha atenção, não. Assim, dá pra você pegar só os tiles novos que vem. Tem uns tiles interessantes ali que... Só pra dar variabilidade, mas não precisa. Não é nada, assim, crucial. E ele coloca também coisas que eu costumo não gostar em jogos, que é um esquema de objetivo. Então, sei lá, até numa metade do jogo ali, quem cumpre uma certa condição ganha um bônus, sabe? Que é o que eu chamo de esquema de gincana. Eu não costumo gostar disso. Então, assim, pra mim, quando eu peguei aqui a minha cópia usada, já veio com essa. Acho que eu nem teria comprado. E o que eu aproveito são esses tiles extras. Mas eu
concordo com a tua opinião, só o jogo base já vale. E aproveitando que você falou aí, usar o gancho, em 2019 foi lançado um super Kickstarter dele, com essa versão aí Deluxe, que é lindíssima, e que se eu tivesse mais dinheiro eu teria comprado, que é um primor, assim, o Toy Factor lá nas alturas. Não veio pra cá essa, né? Essa não veio não, só importada. Essa aí um dia, se eu ficar rico, eu vou comprar. Mas ele teve esse retorno, né? E acho que lançou uma segunda edição dele também, se eu não me engano, que é uma edição que já vem com alguns tiles modificados, mas eu, quando fui comprar essa versão, que eu comprei a versão raiz, as modificações são mínimas, assim, sabe? De regra mesmo não tem nada, elas são quase todas estéticas. Isso, eu acho que eles mexeram um pouquinho na arte, algumas pecinhas, mas nada crítico, não. Assim, não foi aquele jogo que a segunda edição fez muita diferença em relação à primeira, né? Não mudou grandes coisas. Não, eu vi até no site ali da editora e são nada, assim. É realmente perfumaria. Então, ó, se você tá afim, acho que vale a pena aí o que o Fégua falou, dá pra testar, né, no aplicativo primeiro. E se quiser, cara, tá assim, de graça aí no mercado secundário, porque a galera não fala, ninguém mais fala desse jogo, né? Se ficar no esquecimento. Isso. Então, vale a pena aí. Peguei baratíssimo já com a expansão. Eu super recomendo jogar solo e também jogar com outras pessoas. Inclusive, por muito tempo aqui, um dos meus amigos aqui que jogava junto era o jogo preferido dele, cara. O Subúrbia? É, cara, ele sempre gostou, cara, vamos jogar Subúrbia aí, não sei o quê, porque ele era piradaço em SimCity e alguma coisa clicou muito pra ele ali, sabe? Ele adorava, assim, ele pedia muito pra gente jogar. Devia ter jogado mais com ele, coitado, porque a gente ficava jogando outras coisas. Mas eu acho que é um jogo que agrada a várias pessoas, tem sua simplicidade e vale a pena aí. Então, pessoas aí mais do Arqueojogos Raiz que ficaram bravas por ter trazido esse, ó, estamos trazendo aí um revival desse jogo que, na minha interpretação, tá perdido aí agora no hobby, depois de tanto tempo. Cara, que você vê, assim, a quantidade de lançamentos que a gente tem tido, né? É muito difícil você manter os jogos no radar, além do hype daquele momento do lançamento, né? É difícil. Então, assim, um jogo simples, super família, barato, como o Subúrbio, acaba ficando soterrado nesse boom de lançamentos que a gente tem, né? Uhum. Então, é uma pena que isso aconteça, né? Mas isso é coisa do nosso próprio hobby mesmo, né? É, isso mesmo. Então, estamos fazendo nosso papel, né? A gente escava uns aí que ninguém nunca ouviu falar, mas a gente também escava aquele que já foi falado, mas já tá meio tapado ali por tanto lançamento, a gente traz ele de volta. E aí o importante é vocês estarem aí ouvindo sobre jogos que não tem mais tanto conteúdo a respeito. Felga, mais alguma coisa pra gente falar de Subúrbia? Não, cara, é só isso. Joguem Subúrbia. Mesmo que no aplicativo, joguem Subúrbia. Joguem Subúrbia, vale a pena, pessoal. Então, agradeço, Felga, mais uma vez a gente poder fazer uma dupla no cast. Deixo aí meu abraço pra todo mundo que nos ouviu e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço.